Bom dia a todas as pessoas presentes. Agradecer aqui a presença de todos cedinho aqui, né? Muito obrigada. Antes de iniciar, eu sou Isabela, para quem não me conhece, sou TAI, e hoje estou na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e na presidência da Comissão Permanente de Enfrentamento aos Assédios e Outras Violências. Antes de iniciar, vou fazer um breve histórico, né? Em 2022, foi instituído um grupo de trabalho para propor, né, uma resolução ao Conselho para uma política de enfrentamento aos assédios e outras violências na UFJF. No ano passado, o Conselho Superior expediu essa resolução da política 109/2024, o número da resolução, e lá ela prevê uma comissão permanente que tem uma representação que conta com diferentes atores institucionais. A gente tem membros do sindicato, tem os estudantes, tem gestão. E essa comissão ela tem o trabalho de implementar essa política e propor iniciativas que contribuam para que essa política seja, de fato, aplicada a toda a comunidade acadêmica. Então, nesse primeiro ano, desde sua instituição, né, da comissão, ela teve como uma das atribuições elaborar o seu regimento interno. Esse regimento foi fechado recentemente pela comissão. É interessante também destacar que a universidade, a Conselho Superior, ela expediu essa resolução em junho de 2024. Em julho de 2024, o governo federal instituiu o seu programa nacional de enfrentamento aos assédios e outras violências. Então, a nossa resolução ela veio até antes desse trabalho, né, que o governo federal também tem instituído. E, dentro desse programa nacional do governo federal, ele prevê planos setoriais de enfrentamento aos assédios e outras violências. A comissão permanente fez uma reunião avaliando todo esse documento do MGI, o decreto, a portaria, e identificou que a nossa resolução ela está muito aderente ao Programa Nacional e, por consequência, o nosso plano setorial já estava praticamente todo elaborado por meio da nossa política. Mas, dentro desse plano setorial, nós também estamos prevendo um cronograma de ações. E, para esse ano, a gente iniciou, né, essas capacitações, são uma das primeiras ações aí já propostas pela comissão, e teremos outras que estão em elaboração, capacitações maiores, com carga horária maior, com outros temas que serão divulgadas em breve. Mas hoje, eu gostaria, então, aqui de iniciar essa capacitação. Ontem, até fazendo um balanço, a gente fez focado em lideranças e gestores. A gente teve uma participação de mais de 100 pessoas, aqui em Governador Valadares. Foram 4 horas de capacitação, teve um momento para perguntas, então foi muito proveitoso. Hoje a capacitação é direcionada a toda a comunidade acadêmica, então, de pronto, eu já desejo um excelente evento também para todos nós. Vou apresentar aqui, né, as nossas palestrantes. A Daniela é procuradora da AGU, ela vai fazer uma apresentação focada no assédio sexual, a prevenção ao assédio sexual. E a Andresa, ela é corregedora, e ela vai focar no assédio moral. Então, eu vou passar a palavra para elas, e agradeço muito também a presença e a participação aqui no nosso evento. Obrigada. Alô, alô.
Bom dia. Bom, gente, primeiramente queria agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora pelo convite. É sempre um prazer compor a mesa com a Daniela Gonçalves, não só uma amiga querida, mas uma profissional muito competente, na qual eu muito admiro. E, claro, falar sobre um tema que é tão difícil, mas que é tão necessário como o assédio moral. Especialmente pensando na administração pública, né? Ontem a gente teve a grata surpresa de ter um número realmente muito robusto de gestores. Acredito que as capacitações elas precisam, dentro do possível, ser muito focadas nas necessidades daquele público, né? Para quem estava aqui ontem e também está hoje, a gente vai dar um enfoque um pouco diferenciado, pensando na comunidade acadêmica. Além de corregedora do Cefet-RJ, eu sou professora de carreira. E, como professora, eu verifico que existem muitas tensões que acontecem no ensino, né, na docência de forma geral. Não só na docência do ensino superior, na qual eu faço parte, sou professora de Direito Internacional, Empresarial, na pós-graduação Direitos Humanos, Relações Etnorraciais, mas também no dia a dia, com outros colegas tais, com outros professores, e principalmente em relação a discentes. E a gente tem passado por uma verdadeira transformação das relações entre professor e aluno. Quando eu ingressei na universidade, lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e tive ainda a oportunidade de ter professores que estavam já no fim de carreira, 70 anos, 65 anos, era uma realidade muito distinta da que eu já vivenciei ao final da faculdade, como discente. Uma grande mudança de agenda de costumes e, principalmente, uma grande transformação no direito, na qual a gente sente na pele e, muitas vezes, não discute nos espaços apropriados. E por que eu falo da necessidade de discutir espaços apropriados? Porque muitas discussões do direito, das transformações do direito nos últimos anos, elas são utilizadas como movimentos sociais, pautas políticas, pautas partidárias, e que, sim, são necessárias essas discussões nesses ambientes também, mas a gente precisa também estabelecer alguns critérios que sejam mais técnicos, para entender o que é que mudou tanto na administração pública. Sempre existiu casos de assédio moral? Eles são maiores hoje? As redes sociais elas permitem que eles tenham mais visibilidade, e aí existe uma sensação que existem mais números de assédios morais do que no passado? Ou sempre existiu e hoje as pessoas não toleram mais? Então, existem algumas perguntas que a gente precisa fazer e que são discussões muito ricas no campo jurídico, quando a gente vai olhar esse fenômeno do assédio moral, né? Nessa divisão, como falou nossa colega, a Daniela vai ficar com a parte de assédio sexual, até porque ela faz parte da Comissão de Enfrentamento, né, e Combate ao Assédio Sexual dentro da própria AGU, né? E, para quem não tem essa informação, acho que é importante dizer, a AGU, através da Procuradoria Federal, assessora as instituições de ensino. Então, é muito importante que a gente tenha, dentro do quadro, pessoas da advocacia pública que conhecem a matéria e que são sensíveis a esses temas, que são importantes, né? Não são temas de mimimi, como muitos acham, mas que também a gente precisa entender alguns meandros e limites que estão presentes dentro desse campo da política. Então, eu começo minha apresentação com essa foto da Antígona de Sófocles, né? Hoje em dia, não é muito mais bem visto, às vezes, se falar dos gregos antigos. Acho que... Opa! Voltou? Hoje em dia, nem em todos os ambientes é muito bem visto falar dos gregos antigos, né? Até porque existe toda uma discussão de pensamento decolonial, uma revisão historiográfica a respeito de toda a cultura, especialmente do Egito Antigo, que a gente chama de Egito Antigo, né, Mesopotâmia, em relação ao que, de fato, foi criado pelos gregos, mas algo que a gente não pode desconsiderar. O nosso direito ele bebe da fonte do direito romano. E o direito romano, ele, sem dúvida alguma, foi uma cultura muito, muito influenciada pela Grécia Antiga. E, nas Olimpíadas da Grécia Antiga,
existiam umas competições de teatro. Veja que interessante, né? Imagina um país apresenta uma peça, ou alguns autores, cidades e estados, apresentam um determinado espetáculo. Podia ser uma comédia, podia ser uma tragédia. E aqueles melhores seriam reverenciados. E Antígona é, sem dúvida nenhuma, uma peça teatral fundamental para a gente entender o direito. Pensar em alguns limites do direito. Porque Antígona ela faz referência ao que muitos chamam de justnaturalismo, direito natural. Antígona faz referência a um julgamento do Estado a respeito do seu irmão, que é condenado a não ser enterrado com todas as honrarias fúnebres. E ela, muito preocupada com a alma dele, né, diante das consequências religiosas e espirituais dele não ter um enterro apropriado, ela desobedece essa ordem do Estado. E, nessa desobediência, ela evoca um direito que é o direito natural. Eu não estou querendo dizer com isso que o direito natural é hoje aceito pelo direito, longe de mim. A gente vai falar sobre isso muito rapidamente, até porque é uma discussão filosófica que perpassa essa discussão, mas que não é o centro dessa discussão. O fato é que, quando a gente vai interpretar alguns fenômenos jurídicos, especialmente o que a gente entende que são direitos, a gente precisa fazer uma distinção do que a gente entende que é aquele direito, do que, de fato, o direito atual entende que é o direito. Dito de outro modo, falar sobre assédio moral dentro da administração pública não é interpretar pôster do X. Falar sobre assédio moral na administração pública não é comprar a interpretação de algum advogado que vai estar no TikTok. As redes sociais elas são muito importantes quando elas divulgam conhecimento, quando elas divulgam questões e discussões. Mas o que, muitas vezes, aquele divulgador, aquele influenciador, entende como assédio moral, não propriamente é uma discussão propriamente jurídica de assédio moral. Então, a gente precisa fazer essa distinção, e, por isso, eu trago essa questão sobre Antígona, para a gente pensar que eu preciso entender o que é que o direito entende sobre assédio moral. Nem sempre vai ser o que a visão do meu movimento social entende como assédio moral. Nem sempre vai ser o que a visão daquele influenciador, que, às vezes, não é da área do direito administrativo, não tem experiência na gestão pública, não tem experiência na vida pública, vai entender sobre assédio moral. Então, isso é realmente importante para a gente começar essa discussão. Bom, o assédio moral é uma discussão que iniciou-se, né, especialmente no âmbito do direito internacional, da Organização Internacional do Trabalho, né, e possui algumas características, especialmente a partir de algumas resoluções da OIT. Esse tratado internacional da OIT ele não foi ainda internalizado no direito brasileiro, mas ele encontra fundamento, né, principalmente na Constituição, a parte da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o meio ambiente do trabalho, inclusive o meio ambiente não é só o ambiente natural, é também um meio ambiente equilibrado no campo dessas relações de trabalho. Mas a gente tem uma definição que é interessante para a gente compreender essa chave de leitura sobre o que é assédio moral e, a partir dessa chave de leitura, a gente interpretar, naquele caso do dia a dia, se realmente aquele comportamento, aquela conduta inadequada é ou não é assédio moral. Então, a gente pode dizer que assédio moral no ambiente de trabalho, primeiro, expõe pessoas a situações de humilhação, constrangimento, intimidação, agressividade, menosprezo. Veja que é algo pesado. São situações que você percebe uma conduta inadequada que invade alguém simplesmente ser chato ou desagradável. A gente já está pensando aí na saída de um aborrecimento e no início de um dano. E esse dano é algo muito importante na configuração do assédio moral, porque a pessoa que está sendo assediada ela começa a sofrer de variadas formas. É algo muito comum, e esse é um quadro que é corriqueiro em pessoas que estão sofrendo assédio moral, elas terem complicações médicas, tanto de ordem mais ligada à saúde mental, mas na saúde como um todo.
Isso quer dizer, Andresa, que se um determinado aluno ele está tendo corriqueiramente licenças médicas, um determinado TAI que está tendo corriqueiramente licenças médicas, até mesmo professor, ele está vivenciando o assédio moral? Não. Mas esse, sem dúvida, é um fator de alerta para a gente ter uma atenção se está ou não está havendo essa possibilidade desse assédio moral. Essa situação de adoecimento, sofrimento psíquico, um agravamento do quadro de saúde. Tá? Para mim, e aí eu comentei isso ontem, a grande chave de leitura para a gente pensar se uma conduta ela é ou não é assediosa do campo do assédio moral é se ela é considerada inaceitável. Ela tem que ser uma conduta que sai da esfera profissional, quebra um pouco do que é corriqueiro no ambiente profissional. E, claro, essas relações profissionais elas mudaram muito. Basta a gente observar, né, como houve essa grande revolução em relação à relação de professor-aluno. Eu comentei isso ontem. Quando eu fiz faculdade, as notas da gente ficavam gravadas no corredor. Todas as notas de todos os alunos, e os colegas tiravam sarro dos colegas. E isso era considerado, à época, um comportamento aceitável. Ninguém se sentia, ou se sentia, não verbalizava, que aquilo era um assédio moral. A pessoa se sentia inferiorizada. Né? Hoje, a gente não vê essa prática, justamente por um cuidado, né, de não infligir esse sofrimento que tem natureza também psíquica e intelectual. Pensando especificamente nos discentes, depois a gente fala do pessoal TAI e colegas de trabalho entre professores. Cobrança de trabalho não é assédio moral. Então, antes da gente falar sobre o que é, a gente precisa esclarecer o que não é. Cobrança de trabalho não é assédio moral. Um professor que vai fazer 2 provas dissertativas não é assédio moral. Um professor que não dá meio ponto e reprova o aluno não é assédio moral. Isso é rigoroso. Pode ser chato. Mas assediador, não. Não só por isso. Tá? Não só por isso. Atribuição de tarefas a orientandos, especialmente da pós-graduação, por si só não é assédio moral. Mas se elas começam a ir para uma zona cinzenta, daquele orientador do mestrado e do doutorado, que pede para o aluno, além de participar do evento, também cuidar do buffet. Então, claro, existem algumas trocas de gentileza. Mas quando isso começa a ir além, quando ele começa a ser tratado como um assistente pessoal do professor, já se liga uma bandeira vermelha. Tá? Isso acontece para monitores, isso acontece para alunos de iniciação científica. Conflitos com o professor. O discente ou o professor teve um conflito esporádico. Esporádico é pontual. Isso é, por si só, assédio moral? Não. Mas, dependendo desse contexto, ele pode vir a ser. Críticas. Aí é um caso assim, muito peculiar, porque cada dia menos as pessoas estão abertas a ouvir críticas. E nem sempre as pessoas que a fazem têm esse cuidado de fazê-la de forma respeitosa. A gente recebeu, lá na instituição, especialmente de discentes da pós-graduação, algumas denúncias sobre a questão de críticas. Esses discentes se sentiram assediados em relação a um determinado professor, porque ele era muito rigoroso em relação às notas do mestrado, especificamente do doutorado, exigia publicações desses discentes e fazia críticas de uma forma muito dura. Nas investigações, esse caso já foi arquivado, nas investigações a gente verificou que, a princípio, não ficou configurado esse assédio. Porque aqueles elementos que foram trazidos, tanto na denúncia quanto nas oitivas, não caracterizavam, primeiro, algo que, para o assédio moral, é essencial, que é uma situação que ela é constante, é uma situação que é permanente, uma situação de desequilíbrio, de conduta inaceitável, que se estabelece naquela relação. E, segundo, críticas por si só, não. Agora, se essa crítica não é respeitosa, se essa crítica ela
ela é feita de uma forma vexatória, ela aí pode começar, de novo, a indicar um possível assédio moral. Então, percebam que eu estou começando a dizer o que não é, para depois a gente pensar no que é e também no que depende, que é o nó da questão, né? Avaliação de desempenho. Isso entre colegas, tanto docentes, estágio probatório, docentes no regime de progressão, mas também em relação a chefias, em relação a pessoas que trabalham, né, no nível hierárquico inferior. Por si só, avaliações de desempenho não são consideradas assédio. Agora, eu posso dizer que uma avaliação de desempenho pode vir a configurar assédio? Sim. Se ela não é justificável, se ela é desproporcional, né? Daniela até falou isso ontem, foi um exemplo assim, muito interessante, de uma avaliação que foi do 0 ao 10. A pessoa recebeu 0, não tinha critério. Quando entrou com recurso, agora justifica porque eu estou levando 0. As pessoas mudaram para 10. Então, sem dúvida alguma, é um indício forte de um possível assédio moral, porque você não tem o estabelecimento de critérios objetivos. Então, não é propriamente o que, mas esse como que pode configurar o assédio moral. Porque nessa área de trabalho, seja professores e alunos, entre professores, tais, né, professor tai, e aí é preciso também levar em consideração, isso engloba estagiários e terceirizados, né? Muitas vezes não é propriamente o remédio, é a dose. Alguém faz uma crítica, mas a crítica é desrespeitosa, vexatória, uma situação de assédio. Outra pessoa faz a mesma crítica, mas a crítica é respeitosa, cuidadosa, é uma crítica. Então, a gente precisa diferenciar um pouco o que são conflitos de gestão, que vão acontecer o tempo todo. Nós, enquanto seres humanos, somos conflituosos, né? O direito ele tem essa tentativa, né, de sempre evitar que a gente faça guerra, evitar que a gente brigue ou procurar uma solução para os casos, mas vão existir sempre esses conflitos. Alguns desses conflitos precisam ser mediados, outros são conflitos que são mais sérios e precisam ser, de fato, enfrentados. Daí essa importância, quando a gente fala de assédio, especialmente ao moral, a gente trabalhar na parte preventiva, esclarecendo as pessoas, sejam gestores, professores, técnicos administrativos, terceirizados também, estagiários da administração pública, sobre o que configura esse assédio moral, mas também na parte repressiva, quando aquele conflito ele vai muito além de um conflito de gestão. Ele humilha, ele constrange, ele expõe. Aí a gente está, de fato, diante de uma situação que pode ser assediosa. Reprovação em disciplina. Não, fulaninho, olha, você está no doutorado, você sabe, no doutorado precisa publicar, você não publicou, já tem 2 anos. Essa disciplina são seminários. Isso é assédio moral? Por si só, não. Então, a gente precisa separar o que do como. Muitas vezes o assédio moral não diz respeito ao quê, diz respeito à forma, diz respeito à maneira como você trabalha aquela informação que agride, que humilha, que cria uma situação vexatória com aquela pessoa. Bom, como eu falei mais cedo, depende é uma pergunta que a gente escuta muito no direito. E é uma pergunta que deixa a gente com muita preocupação. Bom, se depende, eu vou ter que avaliar o caso concreto, eu, professora, eu, TAI, né, eu, terceirizada, eu, estagiária, não tenho formação em direito, ainda que se tivesse, não tenho expertise na área, como é que eu vou saber separar? Se há ou não há esse assédio ou esse possível assédio moral. E aí eu trago uma questão, que eu falei no início, no primeiro slide, mas acho que é importante diferenciar. Depende não significa que tudo é relativo. As pessoas confundem isso demais. Tudo é relativo. A relativização diz respeito a uma discussão que invadiu todo o mundo da vida. É uma discussão que é filosófica, do giro linguístico, de você pensar, na verdade, como algo que não é absoluto, pensar, na verdade, como algo que pode
existir de maneiras múltiplas. Então, o relativo diz respeito à percepção das coisas. O depende diz respeito ao contexto das coisas. Então, é o contexto que vai falar sobre uma determinada situação. Vou falar de uma situação assediosa que eu já presenciei como aluna, né? E, como eu disse a vocês, no final dos anos 90, início dos anos 2000, isso era uma conduta naturalizada que muitas pessoas, à época, achavam que não. Então, a gente fazia alguns eventos, alunos ajudavam os professores a organizar os eventos. Quando começavam os eventos, sempre tinha um comentário sobre a aparência das palestrantes, especialmente das mulheres. Muitas vezes havia até uma intenção em ser elogiosa. Vamos convidar fulana de tal para embelezar a mesa. Quantas vezes eu já não vi isso? Ou se referia a colega como a professora. Parece que ela não tem nome, não tem currículo. Então, isso é fruto de uma cultura sexista, preconceituosa, está tão introjetada que, muitas vezes, a gente acha natural. E que essa fala isolada, por si só, não precisa ser considerada assediosa, mas, dentro de um conjunto, ela pode ser. Imagine que essa mesma professora, por exemplo, tem dificuldade de reservar o auditório, porque os temas que ela vai trabalhar são considerados temas femininos, e a instituição acha que esses temas não são tão importantes, porque é uma instituição de tecnologia. Imagina uma professora, por exemplo, que tem dificuldade em ser chamada para algumas bancas de TCC, não pelo seu currículo, mas porque acham que ela é muito sensível demais. Então, sim, existem servidores que são mais difíceis de lidar. São pessoas que acabam, dentro do seu próprio comportamento, se afastando dos colegas de trabalho. E isso não é culpa do gestor, isso não é culpa do grupo, mas a gente não pode também naturalizar que, em alguns ambientes, o simples fato de você ser mulher, por exemplo, no ambiente científico, é uma grande barreira. Lá no Cefet, a gente tem mais de um programa de meninas na ciência, meninas que programam, meninas na matemática. E eu, como ministro uma disciplina de Humanidades e Ciências Sociais para as engenharias, posso atestar a vocês. Há uma mudança em curso, mas muito lenta. Uma das minhas turmas ela tem quase 70 alunos. São engenheiros, futuros engenheiros de várias áreas, além do pessoal do bacharelado em física. Elétrica, eletrônica, ambiental, controle e automação, telecomunicações, dentre outras, e o Cefet RJ, especialmente do Maracanã, é conhecido pelas engenharias. São 9, né, só na nossa sede. Quando eu entrei em 2014, o número de meninas em sala não chegava a 5%. Era muito chocante para mim estar lotada num departamento de Relações Internacionais, que é o LEANE, Línguas Aplicadas a Negociações Internacionais, na qual existe uma equidade de gênero, então você tinha alunos homens e mulheres, que se entendiam, inclusive, como homens e mulheres. Ministrar aulas na administração, que também havia essa equidade. E, quando eu ia para as engenharias, 5 meninas, 4 meninas. Então, hoje, eu já posso contar pelo menos com umas 15, dependendo da turma, chega a 18, mas é muito pouco. E isso também é fruto de uma cultura. E uma relação, muitas vezes, dos próprios professores. Eu tive professores no colégio de matemática que faziam muitas piadas sexistas. E aí, muito além de dizer, venha fulana, você que embeleza a sala, aqui apague o quadro. E sempre fazendo referência ao corpo dessa menina, ao corpo dessa mulher. Ou, em alguma competição, ter uma competição com um homem e com a mulher, e chegar para o cara, não é possível que você vai perder para uma mulher. Como se existisse na nossa natureza algo que nos impedisse de entender as ciências exatas, essa ciência verdadeira. E o nosso lugar fosse um lugar outro. Então, percebam que a gente está passando por uma grande mudança de cultura, de vivência, e o direito também acompanha isso, porque o direito ele passou, né, especialmente aqui no Brasil, a partir da Constituição de 88, né, de uma forma tardia, pelo movimento neoconstitucionalista, né, que é aquele movimento que vai discutir, tá, nós temos direitos humanos, direitos fundamentais, mas e na prática? Né? Colocar a Constituição como centro, e não as leis.
né? Eu lembro da primeira audiência que eu fui, eu era uma aluna muito curiosa, segundo período, eu conhecia um advogado. Gente, você não tem noção. Eu quero ser sua estagiária, eu não sabia nada. Nada. Eu disse, posso ir para as audiências? Eu ia para todas, ficava calada, não dava um pio e pedia que meu nome constasse em ata. Nossa, eu passava muito tempo olhando aquela ata com meu nome. Eu me sentia tão importante e feliz de estar olhando. Pouquíssimos gabinetes tinham uma Constituição. Os civilistas tinham o Código Civil e o Processo Civil, os penalistas tinham o penal e o processo penal, e o pessoal da área trabalhista tinha a CLT. O que é que mudou? Né? E aí tem alguns filósofos de direitos que vão dizer que mudou tudo. A gente não tem mais simplesmente um ordenamento de regras. Hoje, pensar o direito é pensar em regras e pensar em princípios. E esses princípios são ferramentas muito importantes na interpretação, porque, dentro do serviço público, a gente precisa checar lá aquele 37, legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa. Então, percebam que saber o que tem um decreto sobre gestão de pessoas, ou o que especificamente é uma norma de política, é também importante. Mas a gente não pode se perder dessa percepção de que a gente tem que olhar para esse todo, e esse todo é a nossa Constituição. E a nossa Constituição ela é muito avançada. Ela é uma Constituição que ela é antidiscriminatória, antirracista. É uma Constituição que preza pelo respeito a todas as pessoas, que coloca no centro, lá no primeiro artigo, a dignidade da pessoa humana, assim como faz também o direito internacional, especialmente o público. Então, dizer depende não é dizer que tudo é relativo, até porque algumas coisas não são relativas. O fato de vocês estarem aqui, vocês estão aqui. Isso não dá para ser relativizado. Agora, alguns problemas podem não ter uma resposta única. E aí, sim, você pode dizer que é relativo a respeito de o quanto essa resposta pode ou não pode atuar e atender aquelas demandas de resolução. E aí, uma outra mudança que a gente passou foi a judicialização das relações de educação. Ninguém denunciava professor, gente. Quantos professores eu tive que não davam aula da matéria? Era um momento de terapia. O problema é que a gente não participava, só ouvia. E é uma coisa que eu, como docente, me policio muito. Ter esse cuidado de dar o programa. Gente, é o mínimo. Eu não estou falando da desconsideração à liberdade de cátedra, que é algo fundamental para um professor. Liberdade de pensamento, a liberdade de como vai exercer sua disciplina, mas existem regras. A faculdade não é minha. E, mesmo que o fosse, o Estado ele participa do processo educativo a partir das normas do MEC. Então, eu lembro, por exemplo, de uma determinada professora, não vou citar nomes nem a matéria para não ser identificada, mas que Deus a tenha, já falecida, que ninguém da turma aprendeu nada, porque ela passava a aula, ela falava 20 minutos de algum tema muito generalista daquela matéria, e o resto da aula era desabafo da vida dela. A gente sabia detalhes sobre quem eram os filhos, onde ela tinha passado as últimas férias, e ninguém denunciava. Não existia essa cultura. Ninguém queria bater de frente com o professor, nenhum aluno queria problema. Até quando a gente ia reclamar de um ar-condicionado que não estava funcionando, ninguém ia diretamente. A gente fazia o quê? Um abaixo-assinado. Quem é mais jovem talvez nem conheça essa expressão. Mas era uma forma de, coletivamente, os discentes fazerem denúncias sem... Entreguei a idade agora, não foi, gente? O pessoal rindo aí. Mas a gente fazia o quê? Não, eu não vou na coordenação falar de fulaninho, beltraninho, professor tal, como discente. Não quero problema, não quero ser perseguida. E tinha esse medo, porque essa também podia ser uma realidade. O que a gente fazia quando ia reclamar de um ar-condicionado que não funcionava, de um problema que a gente teve com o professor, que não ia? Fazia um abaixo-assinado, todo mundo assinava, e o representante instituído ia à coordenação e pedia providências. Na maioria das vezes funcionava. Outras não. Já teve situação que o professor ficou brabo. Vocês foram falar mal de mim na coordenação? Semana que vem vai ter prova surpresa. E aí, gente, isso é assédio? Eu entendo que pode ser. Então, a prova surpresa, por si só, é assédio? Não. Agora, depende do contexto. Entende? O depende
Entende que não é só o que, é o como, porque é a forma como esse profissional conduz aquela situação. Você tem uma pessoa que trabalha na sua equipe que tem problemas de saúde. Isso acaba desfalcando a equipe, sim, mas a pessoa tem esse direito de tirar suas licenças. Vai ter que, se não consegue uma força de trabalho para suprir aquela necessidade, você vai ter que dividir a tarefa daquele colega. Isso pode ser abordado numa reunião, mas precisa ser abordado de uma forma respeitosa. Precisa ser abordado de uma forma que você não exponha CID, que você não exponha detalhes, até porque a gente está imerso no ambiente profissional. O problema do serviço público é que a gente passa tanto tempo, você tem um chefe no pé, que a gente acha que a gente é dono da instituição. A gente acha que a instituição é nossa. Né? Por isso, os conflitos de laboratório com os pegadeuses, que acham que os laboratórios são deles. Tem sala de aula que o professor acha que é dele. Não é, gente? E é interessante falar nas instituições de ensino, porque os problemas são os mesmos, só muda o CPF. Então, tem instituições que assédio sexual é um tema mais recorrente, outras que são o assédio moral, mas outros que são a discriminação, especialmente para o público LGBT. Né? Cada instituição vai ter uma carinha, mas tem problemas que são comuns, e é Brasil inteiro, do norte ao sul do país. Você vai ter os professores PhDeuses, né, que não só se acham, como eles quase vivem, né, essa nova configuração de entidade, e que se sentem donos da instituição, donos da sala, dono do laboratório, dono do orientando. Orienta aquele aluno no TCC quando ele decide fazer o mestrado e pede um outro orientador, aquilo se torna um problema. Já vi mais de um caso assim. E alguns desses casos eles vão para processo IPAD, de professores que começam a perseguir ex-orientandos que não quiseram ser orientandos. Por exemplo, eu oriento Beltrano na pós-graduação. Aí, esse mesmo Beltrano vai fazer mestrado, não quer mais fazer com aquele professor. Dependendo do professor, aquilo ali vai virar uma ofensa mortal. Se for uma pessoa que tem um pouco de sensibilidade, vai dizer, não, tá, sou ofendido, estou com o ego ferido, sinto que contribuí, dediquei muito meu tempo para aquele discente, que agora quem vai colher os frutos é o outro, paciência, as pessoas são livres, né? Concordam que o aluno é livre para escolher o orientador? É importante, né, estabelecer esse mínimo. Né? Mas, entre você se sentir chateado com essa situação e você começar a perseguir aquele discente, há um abismo. E aí tem orientador que começa a falar mal do ex-orientando. Começa a querer difamá-lo. Gente, isso é assédio. Tem situações que o orientando fica tão desconfortável que ele sai daquela instituição e vai procurar outra, porque os colegas também não querem orientar. E aí veja como o papel do gestor é importante. E, por isso, parabéns à organização por começar a falar para os gestores, porque os gestores eles são, sem dúvida, grandes referências em políticas para que a gente possa ter uma instituição que realmente não coadune com essas políticas de assédio. Se há um conflito orientando discente, especialmente na pós-graduação, o coordenador vai ter que resolver. Chama uma pessoa fora, ele mesmo orienta. Ele vai ter que resolver. O aluno não pode ficar com o seu direito prejudicado, até porque ele só vai ter um desligamento do programa por critérios muito objetivos. Então, não é incomum, e eu tenho ciência de alguns PADs, de pessoas que se acham superiores a nós mortais, né, esses PhDeuses, que ficaram ofendidíssimos porque um estudante, especialmente na pós-graduação estrito sensu, no mestrado e doutorado, mudou de orientador e começou a fazer a cabeça dos colegas para que não o aceitassem, para esse orientando se sentir numa situação de constrangimento e sair daquela instituição. Gente, isso é uma conduta assediosa. Não tenho dúvida. Bom, e por que eu coloquei esse ponto aqui, justnaturalista, né, positivo, na verdade, é positivismo e pós-positivismo?
para tentar falar muito rapidamente, repito, não é o tema, né, na nossa fala hoje, mas fazer só uma referência histórica dessa mudança. Então, na época de Antígona, as pessoas entendiam que o direito ele tinha uma origem metafísica, que vinha tanto da Constituição nossa enquanto seres humanos, ou de algum direito divino. Depois, ali na Renascença, isso começou a ser trabalhado como algo da condição humana. E, claro, especialmente a partir do século XIX, diante do tecnicismo, o direito começou a querer também ser técnico. Todas as ciências chamadas de humanas queriam ser ciências duras, rígidas, e o direito também queria. E, claro, discutir moral é algo muito complicado, especialmente em uma sociedade plural, como são as democracias. Como é que você vai estabelecer se um critério é ou não é moral? Porque aquela moralidade ela varia de acordo com o gênero. Está uma criança solta, cadê a mãe? Dificilmente alguém pergunta, cadê o pai que deixou essa criança solta? Varia de acordo com a idade da pessoa, determinados comportamentos que eram aceitos não são mais. Quem lembra aqui que a atriz Leila Diniz foi presa no Rio de Janeiro, numa praia no Rio de Janeiro, porque estava usando biquíni grávida? Hoje é impossível alguém pensar que isso é um comportamento inaceitável. Na época, ela foi conduzida a uma delegacia porque se considerou desrespeitosa. Ela, como mãe grávida, está usando biquíni. A questão da minissaia, o short calcinha, que eu chamo... porque tem alguns shorts... dá até um choque um pouco cultural para mim. De Pernambuco, as meninas usam shorts curtos, mas no Rio de Janeiro é outra régua. Né? E aí eu chamo de short calcinha, que é um short que vem aqui... É. Bem hot, né? E essa é uma discussão que precisa fazer parte da instituição pública. Né? Você vai barrar uma aluna porque veio com esse shortinho? Né? Essa foi uma discussão da nossa instituição, que entendeu que, para a maior parte dos casos, a pessoa pode ser até considerada até uma roupa inapropriada dentro desse ambiente profissional, mas que não propriamente é uma roupa inadequada. Quando eu fiz direito, os alunos que iam de chinelo eram barrados. Tinha um professor desembargador que dizia, pode voltar. Você imagina? Você vai para a faculdade de chinelo? E aí, claro, não, professora, você não acha não que é inadequado? Eu não estou discutindo se aquela roupa, de fato, é a melhor roupa para aquele aluno estar. E se a postura dele é a postura mais respeitosa à instituição. Essa é uma outra discussão. Mas será que o uso de uma bermuda com chinelo é algo tão inaceitável e agressivo a ponto de você interferir no direito da educação a um aluno e pedir para o aluno se retirar? Então, eu tive uma aula assim, com um desembargador que disse, epa, está pensando que aqui é o quê? Pode sair. Pode sair, que eu não dou aula para quem usa chinelo, não. Próxima aula, você vem de sapato. Então, vejam que mudança a gente passou. Né? E aí o direito, nesse afã de ser técnico, se apegou ao conceito, né, do que é lícito e ilícito. E caiu dentro de um tecnicismo, especialmente com um pensador chamado Hans Kelsen, que acho que muitos que já estudaram direito em alguma medida já ouviram falar, aquele da pirâmide, né, hierárquica do direito. Ele vai discutir, né, não. Vamos pensar apenas no que foi positivado. Vamos sair um pouco dessa discussão moral, de onde vêm os direitos. Vamos pensar no que tem um consenso. Né? Só que afastar completamente esse critério de moralidade e dar ao direito um critério somente técnico, sem pensar em nenhum grau de moralidade, e aí eu estou falando moralidade no sentido mais ético da palavra, depende do autor. Né? Tem autor que faz distinção entre moral e ética, outros não. A gente acabou vivenciando todos os horrores da Segunda Guerra, né? O nazifascismo, que tinha um direito. O direito nazista era um direito discriminatório, eram leis. A Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu tenho muito apreço, ela acompanhou o julgamento de Eichmann, né? E era algo que ela trouxe assim, muito para a discussão, tanto da filosofia do direito quanto do direito em si. É o argumento que ele utilizava. Não, eu realmente organizei a matança de milhões de pessoas. E não foram só judeus. Né? Ciganos, deficientes físicos, deficientes mentais, mulheres feministas, comunistas, comunidade LGBT, tinha de tudo. Quem nem se enquadrava naquele padrão ia para o campo de concentração.
E o Eichmann falou, eu só estava cumprindo ordens, mas não tinha uma lei. Isso causou uma crise no direito, e a gente realmente volta a se aproximar desse critério de moralidade, mas não com a configuração antiga, dentro de uma configuração de uma ética, de estabelecer determinados mínimos civilizatórios. É o que a gente chama hoje, especialmente a partir da leitura do filósofo alemão Jürgen Habermas, de direito pós-positivista. Então, o direito é técnico, sim, mas ele também é político. Ele tem dentro da sua natureza, e quem curte essa discussão, tem um livro muito legal que é Direito e Democracia, ele fala um pouco sobre toda essa estrutura, né, do direito, tanto a parte técnica, né, entre normas e fatos, mas o direito também ele não está solto, ele não é só um instrumento solto. Né? O que é que vai impedir a gente criar hoje no Brasil uma lei que permita a escravidão por dívida? O que é que impede o Congresso Nacional hoje? A Constituição. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, mas não só a Constituição brasileira. A gente pode ter uma ruptura institucional e ter uma Constituição não democrata. O que é que hoje no mundo impede? O direito internacional. A partir de quê também? Do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, percebam que o mundo do direito mudou, deu um giro depois da Segunda Grande Guerra, de observar que é necessário pensar no mínimo civilizatório, numa ética que é universalista e que estabelece mínimos de direitos para as pessoas. Tem, inclusive, uma santa, né? Não sei se tem alguém que foi criado na tradição católica, que é a Santa Edviges. Né? Se alguém já ficou endividado, já pediu por ela. E é muito interessante o papel dela na história da Igreja Católica, porque ela salvava as pessoas das execuções por dívidas. Veja que mundo a gente já viveu. Imagina você chegar em casa e falar para o seu companheiro, sua companheira, seu esposo, sua esposa, seu filho, eu vou lhe vender. Eu vou lhe vender porque eu estou devendo no Mastercard. Estourei no American Express. Não tenho mais condição. O consignado já está no talo. Que é um problema também do serviço público. Né? Isso é tema para outra discussão, mas o superendividamento. Já está no talo, eu vou ter que lhe vender. Né? Ou não, eu não vou conseguir lhe vender, eu vou tentar me oferecer como escravo de alguém. Então, a escravidão é um fenômeno humano que o Brasil vivenciou dentro de uma estrutura, né, do nosso capitalismo comercial, a partir especificamente das populações tradicionais e também de todas as pessoas que foram sequestradas, né, da população afro-brasileira, mas é um fenômeno mundial. O próprio Aristóteles ele era escravo, ele chegou a ser escravo. Né? E aí o que Santa Edviges fazia? Ela arrumava, ela fazia vaquinha. Era uma fofa que fazia vaquinha para as pessoas, porque ela não achava justo que alguém morresse. Não tinha vaquinha online. Ela tinha uma condição financeira, então ela bancava. Mas, na época, isso era aceito pelo direito. As pessoas esquecem isso. O apartheid já foi legalizado. O direito nazista já foi legalizado. A escravidão aqui no Brasil, que desconsiderava as pessoas pretas, né, como pessoas, já foi legalizada. E aí Santa Edviges ela fazia vaquinha para livrar a pessoa que tinha estourado o cartão do Mastercard. Né? Quando isso não era possível, havia execução da dívida. Por isso que o nome é execução. Praça pública, UFC, a Visa fica com a cabeça, o Banco do Brasil com o coração. A gente evoluiu, gente. Quando o pessoal vem me falar que esse mundo, eu não tenho esperança. Tem certeza? Já ouviu a história de Santa Edviges? Eu sou uma grande divulgadora, porque acho interessante existir uma figura, né, de cunho religioso que fazia algo que hoje em dia é tão natural. Né? As pessoas não deviam morrer porque deviam. Nem vender seus filhos, nem se colocar como escravos. Mas isso já foi naturalizado. Então, esse direito pós-positivista, que direito é esse? Né? Ele é um direito que olha para o valor técnico, ele olha para o consenso, mas ele também tem uma dimensão ética. E, a partir dessa dimensão ética, ele impede certos atrasos.
né? No direito internacional público, a gente chama isso de jus cogens. Na Convenção de Viena de Direitos dos Tratados, de 69, diz isso, né? Algumas normas elas são cogentes. Logo, a gente não tem como retroceder certos passos, né? Por isso que você não consegue hoje, em nenhum país que cria uma nova Constituição, colocar pena de morte, prisão perpétua, porque existem convenções internacionais de limitação a essas novas implementações que atinjam essas questões, principalmente prisão por dívida, né, que ainda é uma realidade em alguns países. Bom, e aqui o que não é inaceitável, né, o que é inaceitável. Apelido, gente. Era só uma brincadeira. Que pessoa chata. Já ouvi isso mais de uma vez, esse é um relato comum nessa área de integridade e corregedoria. Gente, piada boa é a piada que todo mundo ri junto. Se a gente ri de alguém, não é uma piada, né? Então, apelidos maliciosos, principalmente se tiver caráter racista. Hoje, né, a injúria racial, que foi equiparada ao racismo e, portanto, é imprescritível, coloca a piada como um fator agravante. Então, aquela realidade dos trapalhões, aquilo tudo que Mussum passava e que era naturalizado nos anos 90, né, eu fui dessa geração. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Na época, 90% da audiência do Brasil. E a gente tinha todo tipo de preconceito. Racial, com Mussum, xenofóbico, com, né, o Didi, né, homofóbico, com o Dedé, e contra a criança, com o Zacarias. E isso era uma prática naturalizada. Sem falar no babau, que eu até fiz a citação ontem, porque, na minha quinta série, especialmente os meninos, tinham uma brincadeira de fazer babau, 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 e davam umas tapas nos outros e estava tudo certo. Que consenso era esse, eu não sei, mas era naturalizado nas escolas ter determinados níveis de toleráveis de agressões físicas. Hoje, não mais. E que bom que a gente conseguiu fazer essa evolução, que eu entendo como evolução. Eu não entendo que isso é um mimimi, tá? É algo que é importante. Respeito é algo fundamental. Se a gente se voltasse dentro de um princípio de respeitar as pessoas e ter com elas o cuidado, a gente evitaria muitas situações de conflito. Questões de homofobia, professores homofóbicos. Ah, eu não aceito, minha religião não permite. Tudo bem, é um direito seu. Na sua mente. Quando você abre a boca e você discrimina, aí você já está cometendo crime. E, na instituição pública, isso é mais grave, porque nós somos Estado. E esse Estado é o primeiro destinatário da lei a seu cumprimento. Enquanto Estado, enquanto administração pública, a gente precisa cumprir toda a legislação. Então, a minha denominação religiosa acha que isso é guarde para você. E especialmente quando você estiver em sala de aula. Especialmente lidando com alunos. A gente viveu um caso, foi um caso pontual, até porque, se fosse corriqueiro, seria, de fato, um assédio, de um servidor TAI que se sentia incomodado com duas meninas do nível médio que namoravam. Isso era um problema, porque ele ia pregar. Elas estavam lá namorando e ele ia pregar. Chegava lá, então, olha, você não tem medo de ir para o inferno, não? Isso que você está fazendo errado, menina. E uma dessas meninas, que conversou com uma pessoa, que veio conversar comigo, porque tem esse problema também, muitas vezes não chega na gente, chega pela rádio corredor. Né? Daqui a pouco falar um pouquinho sobre como denunciar o assédio, mas, às vezes, já chega para a gente já trincado. Ela teve muita presença de espírito, ela disse, também é pecado aquele casal ali. Inclusive, aquele casal ali já vive em pecado porque ele já tem relações antes do casamento. Achei muito perspicaz a questão dela. Então, assim, quer dizer, então, que eu estou na marra, que eu tenho que achar tudo natural. Não. Não é que você precisa achar que tudo é natural, você não precisa concordar. É uma coisa que eu sempre digo em relação ao casamento homossexual. Se você é contra, quando uma pessoa do mesmo sexo fizer o convite, diga não. É simples.
A vida da pessoa é da pessoa. A gente está falando do ambiente profissional. Não faz sentido, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, você está trazendo sua visão do mundo, que é um direito seu, mas que está em dissonância com o direito consensual do Brasil em vigor, na qual a administração pública precisa aplicar. Aí você tem que escolher. Se você quer pregar, aí você vai ter que optar se você vai ser servidor público ou pregar. Porque tem um conflito aí. Você trabalha para o Estado. Vocês entendem como isso é delicado? Você, quando assina seu termo de posse, você está assinando assim: sou servidora da Universidade Federal de Juiz de Fora e aceito o direito vigente. Ah, mas e a liberdade política, professora? Existem algumas discussões políticas, mas, ainda assim, você não pode entrar em determinados campos, porque você invade o direito de autodeterminação da pessoa. Tem um filme com a Lady Gaga, não sei se alguém aqui foi para o show, que ela passa e tem uma mulher fundamentalista religiosa que ela diz assim: você vai para o inferno, e ela beija a mulher e diz: você vem comigo. Parafraseando um pouco o Papa Francisco, que falou sobre isso. Ele disse: eu até entendo, dentro da doutrina dele, eu até entendo, a homossexualidade pode ser considerado pecado, e faltar com a caridade também é. Então, percebam que, no serviço público, ainda que você tenha liberdade de pensamento, liberdade de escolha política, você firmou um pacto com o Estado. E esse pacto no Estado é que você vai respeitar a legislação em vigor. E, dentro da legislação em vigor, você não pode ser nem homofóbico nem transfóbico, ainda que você ache isso antinatural, esquisito, estranho. Guarde para você. O direito das outras pessoas é dela. Eita, agora vou trabalhar com uma servidora que é lésbica. Como é que vai ser? Como você vai trabalhar com um servidor que é assexual? Como você vai trabalhar com um servidor que é heterossexual? Como você vai trabalhar com um servidor, qualquer servidor? Você vai pensar nos princípios do 37 da Constituição. Você precisa ser impessoal. Gente, é profissão. Você não precisa ser melhor amigo dessa pessoa, você não precisa chancelar o estilo de vida dela, mas respeito é uma coisa fundamental e necessária. A ausência de atribuições e isolamento do empregado. Isso acaba funcionando muito mais nessa relação entre chefia e colegas. Mas é algo muito preocupante, porque esses apelidos, atitudes, essa fofocalhada, rádio corredor, como a gente chama lá no Rio, é algo que é preocupante. Até porque a própria Lei 8.112, no artigo 116, diz que você não deve ficar fazendo comentários a respeito da pessoa. Você tem que respeitar o estilo de vida das pessoas. Ah, professora, mas fulana é neonazista. Aí é uma outra situação. Existe crime de divulgação, dos símbolos nazistas. O estilo de vida da pessoa é matar algumas pessoas. Aí você está já entrando num outro campo. Inclusive, não sei se vocês acompanharam no show de Lady Gaga, teve uma quadrilha que queria soltar uma bomba no show. E que a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, conseguiu interceptar. Algo muito triste, quanto ódio. Por isso, eu sempre torço que as pessoas sejam felizes. Minha maior torcida, especialmente para as pessoas que são mais complicadas, porque gente feliz não enche o saco. Gente feliz não enche o saco. Infelizmente, na dinâmica da vida, a gente, muitas vezes, despeja no outro nossas frustrações, nossas dificuldades, e não percebe que a gente está sendo uma pessoa desagradável. Então, privar a pessoa acesso de instrumentos necessários, sonegar a informação. O chefe pede para você fazer um relatório com base em outros relatórios e você não delega. Não atribui nenhuma atividade à pessoa. Como assim? A pessoa está no setor, tem um cargo generalista e não sabe o que vai fazer. Então, ser chefe dá trabalho. Quem ainda não aceitou, quem aceitou, sorria comigo. Já percebeu, que o abacaxi é maior do que você imaginava.
Porque é muita, muita responsabilidade, muito trabalho, um trabalho que não para. Porque você precisa gerenciar pessoas, fazer o seu operacional, se tem operacional, evitar conflitos, tentar resolver alguns conflitos quando estão ainda no conflito de gestão, né? Contestar todas as decisões e criticar as pessoas. Isso também se aplica um pouco a alguns professores. Dependendo da matéria, alguns debates, e o professor discorda daquele aluno. Tudo bem. Às vezes até corrige, está nessa posição. O professor tem autoridade em sala de aula. Ele é autoridade em sala de aula. E essa autoridade precisa ser respeitada. Mas não vamos confundir democracia com não respeito à autoridade. Esse é um custo democrático. Respeitar a autoridade. E também o professor não pode confundir a autoridade com autoritarismo. Não é porque você tem autoridade em sala de aula que você é Luís XV, Luís XVI, o Rei Sol, e faz o que quer e o que não quer. Então, é importante entender que críticas vão existir, debates em sala devem existir, e a figura, justamente, do guardião da moralidade é o professor. É ele que vai tentar mediar num debate que vai para uma via discriminatória e tentar fazer ali um papel educativo. Ou até mesmo um papel de denúncia, dependendo do caso, se for um caso muito grave. Ele que vai tentar educar aquele aluno para o debate de forma respeitosa. Por que não discordar de forma respeitosa? Por que não discordar e depois todo mundo tomar um cafezinho? Por que não discordar e depois todo mundo ir almoçar junto? O que está acontecendo que a gente hoje está com essa dificuldade? E tudo vira fla-flu. E na política. E, muitas vezes, por alguma concordância ou discordância, você já sabe identificar que candidato a pessoa vota. Mas a pauta de direitos humanos, ela não é da esquerda, nem ela é da direita. Ela é de todos nós, seres humanos. Inclusive, os direitos humanos eles nascem, historicamente, de revoluções liberais. Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, Independência Americana. Se estabelece muito fortemente nos Estados Unidos. Aqui, na América Latina, é uma pauta muito afeita à esquerda. Mas não precisa ser algo de direita e esquerda, não deve ser algo da política nesse sentido. Tem que ser algo de todos nós. O respeito que o Estado precisa ter com nossos direitos, o respeito que os colegas precisam ter com os nossos direitos. A gente chama isso, tecnicamente, de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Quem gostar dessa matéria e quiser estudar, joga isso no Google Acadêmico, vai ter uma enxurrada de artigos falando sobre isso. E o que é, Andresa, essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Quem tem que respeitar meus direitos não é só o Estado, não. É certo que o Estado é que tem mais potencial de desrespeitar. Tanto que os direitos de primeira geração eles eram direitos do Estado se abster. Alguém que já assistiu o filme Coração Valente, do Mel Gibson? Denunciando a idade, né? Esse é um filme muito marcante. Para quem é mais jovenzinho, vale a pena. Porque ele fala sobre algo que era muito comum, que é a apropriação do Estado. Já pararam para pensar que a primeira Constituição, considerada Constituição no mundo, né, que foi da Carta Magna de 1215, a Magna Carta Libertatus, foi um acordo inglês, né, entre um grupo de senhores feudais e o rei João Sem Terra, tinha como suas principais pautas direito tributário. Por que a gente precisa se proteger do direito tributário? Porque o Estado ia lá e se apropriava. Ele colocava a mão, como ele faz hoje, mas hoje dentro de um outro campo, na qual a gente tem direito, por exemplo, a que a lei tributária ela seja anterior, pelo menos no prazo nonagesimal ou um exercício anterior. Antes, não. Você tinha uma apropriação. Então, percebam, sem dúvida alguma, quem tem maior potencial de ofender direitos é o próprio Estado. Alguém que já ouviu falar do rapaz chamado Snowden? Ele fez uma denúncia de práticas do governo americano e hoje ele mora na Rússia. Passou 10 anos sem falar com a família. Considerado inimigo.
do Estado americano. Então, se tem alguém, se tem um ente, se tem um ser, né? Um ente, uma entidade que é capaz de ofender os nossos direitos, é o Estado, sem dúvida alguma. Mas os colegas também. E por isso que o assédio moral ele não é só o assédio ascendente. Muita gente acha que o assédio moral ele é só do professor com o aluno, ele é só do chefe com o subordinado, ele é só do servidor com o terceirizado. Não. O assédio moral ele pode ser, sim, horizontal, entre colegas. Ascendente, descendente, e justamente em razão dessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, esses direitos humanos que o Estado brasileiro incorpora, eles devem ser respeitados tanto pelo Estado brasileiro quanto por todas as pessoas em relação a outras. E é por isso, por exemplo, que numa empresa privada, algumas práticas elas vão ser consideradas discriminatórias. Eu tive uma cliente há muitos anos, logo quando me formei, eu fiz umas coisas trabalhistas. Revelações. Eu fiz alguns divórcios e trabalhistas, normalmente ligados ao direito empresarial. E eram situações assim muito inusitadas, né? No trabalhista, uma das pessoas que eu advoguei, ela era obrigada pela empresa a pintar o cabelo. Eles fizeram um estudo e eles entendiam que, na função que ela exercia, a empresa teria maior ganho se ela fosse loira. E chegaram para ela e disseram, olha, você precisa pintar seu cabelo. Ela disse, mas eu não quero. Não, mas vai ser bom para a empresa. Aí começou aquele passo 1, do convencimento. Faça isso, mostre que você veste a camisa. Chegou um determinado ponto que o chefe chegou para ela e disse, ou você pinta ou vai ser demitida. Assédio. Assédio. Está invadindo a dignidade dela. Isso não é um critério profissional. Não faz parte da atribuição você ter uma aparência A, B ou C. Né? A própria questão da tatuagem, piercing, que já foi um tabu no passado, se fizer tatuagem, não passa em concurso público. Eu fui dessa geração. Quem fizer tatuagem não passa concurso público. Hoje, não. Agora, claro, se você é um agente do Estado, se você vai exibir algum símbolo, esse símbolo precisa ter um certo razoabilidade e proporcionalidade. Não dá para você ser PM e estar com uma suástica. Né? Mas existe... Veja que é um equilíbrio fino entre toda a legislação administrativa, que está olhando para o interesse público e da população, está olhando para a eficiência, e o servidor, que está olhando para a dignidade e os valores sociais do trabalho. E a gente precisa equilibrar isso. Né? Quem é mais velha guarda que estudou direito administrativo por Eli Lopes Meireles, né? Se identificou, né, colega? Você vê um direito administrativo muito hierarquizado. Um direito administrativo, né? Numa situação, fulano faltou, apura, falta, corta. Essa legislação deixou de existir? Não, é a mesma 8.112. Mas a gente deve procurar, especialmente como gestor, evitar esse conflito. Perguntar. Tentar ver se a pessoa pode fazer uma compensação, especialmente quando é professor. Então, existem questões que são importantes de serem entendidas nesse sentido, que o direito mudou, as relações estão cada vez mais judicializadas e nós fomos aqueles que estamos vivendo mais um momento histórico. E a gente que passou pela pandemia sabe, não é fácil viver momento histórico. Ou seja, o serviço público está exigindo da gente que é servidor, que é professor, que é TAI, está exigindo da gente que colabora com a administração pública, que é o estagiário, que é o terceirizado, e até do discente, que equilibre interesses e tenha sempre esse olhar de escuta, que não é mimimi, né? Mas que, sim, também existem pessoas que fazem esse abuso. A gente também não pode desconsiderar o denuncismo. Tirei nota baixa, vou denunciar o professor. Normalmente, os alunos gostam muito de mim, até a P1. Depois da P1, aí são separados
Aqueles que realmente gostam e aqueles que não, né? Algum até me disse assim, professora, se assim, a prova fosse um pouquinho mais leve, seria perfeita. Eu disse, obrigada pela consideração, mas aí é importante, né, a imperfeição na vida da gente. Imagina, apliquei uma prova dura. Agora, eu, como professora, vou ficar aplicando prova de assunto que eu não dei, que não está na ementa, que eu não disponibilizei texto, aí já é um problema. Ah, mas eu não preciso seguir a ementa. Você pode ter um uso criativo da ementa. Você pode olhar para aqueles assuntos que você vai dar mais importância e outros que você vai passar mais rapidamente. Mas você precisa cumprir essas regras. Você não pode, naquele momento, dizer, ai, eu não acho que é importante a avaliação, está todo mundo passado. Gente, de novo, você, no termo de posse, fez um pacto com a Universidade Federal de Juiz de Fora. O que é que o MEC diz? Tem que ter pelo menos uma avaliação. Eu faço 2, ainda faço o teste. É estilo. Eu podia fazer um e fazer um trabalho. Podia fazer seminário, que são espaços muito interessantes de aprendizado e também de fuga, para quem não quer dar aula expositiva, né? Primeiro período, primeira aula, olha aqui o calendário de seminário. Alguém que já deve ter passado por isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa necessidade de a gente se adaptar e a gente entender, dentro dessa mudança, qual é o nosso papel, né, nesse mundo, de procurar aplicar essa proporcionalidade e a razoabilidade, afastar essa gestão, ou melhor, trazer uma gestão de conflito antes que o conflito escale e, principalmente, não incorrer em nenhuma postura que possa ser considerada, obrigada, assediosa. Expor estudantes a situações vexatórias e desproporcionais. Ah, mas quer dizer que eu não posso mais perguntar ao estudante? Pode perguntar. Pode ser firme, mas isso não precisa descambar para uma humilhação pública. Tem professores que ainda hoje xingam o aluno. Ou fazem coisas piores. Você não vai dar para nada. Quando chega um relato desse para mim, eu sempre pergunto, pergunta à mãe de Iná, que está vendo o teu futuro, né, quais são os números da Mega Sena. Eu fiz uma banca, ano retrasado, e uma candidata, quando terminou a aula, ela começou a chorar. Isso me marcou muito. Candidata muito boa, ficou nas primeiras colocações, era um concurso para a vaga de direito, né, numa capital como Rio de Janeiro. Vocês imaginam o quanto de candidatos foram. Só de recurso, na primeira prova, foram mais de 80 recursos. Quando terminou a aula, ela caiu em choro, já tinha encerrado. Eu me aproximei, o pessoal da banca aproximou, está tudo bem, você está precisando de alguma coisa? E ela falou assim, se ela estiver escutando, acho que não, mas ela sabe que foi ela. Ela disse assim, eu pensei que eu nunca seria capaz de estar aqui num concurso público. Esse choro é de alívio, porque antes de eu finalizar minha faculdade de Direito, meu professor disse para eu sair da faculdade, porque eu não ia dar para nada. Gente, isso é muito sério. Eu não estou dizendo que um professor ele não possa fazer um direcionamento. Olha, talvez essa área seja mais interessante, você precisa desenvolver essa ou aquela qualidade, mas que direito a gente, nessa postura de autoridade, tem de chegar para um aluno, né, e dizer, não vai dar em nada. Você não é capaz. Como é que você sabe? Por isso que eu sempre faço essa pergunta. As dezenas. Cadê as dezenas? Pode ser loto também, quina, né? O que não dá é para você ir para esse caminho. Então, não confundam liberdade de cátedra, né, com autoritarismo. Essa é a grande discussão. Isso não é só no Brasil. Essa é a grande discussão hoje nas universidades do mundo inteiro, especialmente universidades inglesas e americanas, que são liberais e que discutem essas pautas de direitos humanos, né? Esse novo papel que o professor precisa ser reconfigurado. Frequência e tempo de banheiro, muito cuidado, né? Isso não é muito uma realidade aqui, né? Mas
Bom, em relação à prova, você pode fazer algumas restrições para evitar, né, a cola, a fila. Mas, ainda assim, se o aluno tem uma condição, gente, você precisa tratar de forma diferenciada. Né? Aristóteles utiliza muito um conceito de justiça que foi incorporado ao direito, né? Tratar cada um do que é seu, dar a cada um o que é seu. Então, em casos comuns, você vai usar a impessoalidade, mas, casos excepcionais, você vai usar a excepcionalidade. Segregar a pessoa no ambiente de trabalho, recusa de comunicação, né, especialmente nas tarefas administrativas, isso é considerado uma conduta assediosa. Dificultar promoções, pressionar o não exercício de direitos estatutários, agredir verbalmente. Cuidado com barraco, gente. Cuidado com barraco. Eu estava com a cabeça quente. Se for uma coisa pontual e não tiver também descido a ladeira da baixaria, porque, dependendo do que foi dito e falado, você já incorreu em alguns crimes. E é nessa hora que a pessoa está com raiva que ela joga toda a discriminação. Aí toda mulher, me perdoe a franqueza, vira puta. Né? Aí a pessoa que é preta vai ser chamada daquilo, e o LGBT, e idem. Né? Na hora que a pessoa está com raiva, parece que vem assim, uma enxurrada de preconceito, de discriminação. Então, está de cabeça quente. Sai, vai tomar um ar. Evita estar discutindo com um colega, especialmente chegar num nível assim, de baixaria, bate-boca, até porque vão ter consequências além da consequência administrativa. Aqui a gente está falando especificamente do assédio moral dentro da administração pública federal, especialmente para aqueles que são estatutários, 8.112, né? E dentro da esfera administrativa. Algumas condutas elas vão ter repercussão civil, na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Penal, pode estar falando especificamente de um crime. Né? Cuidado também com essas tarefas vexatórias e humilhantes. Existem alguns colegas que realmente não têm muita noção. E aí eles pedem, especialmente para discentes, que façam, né, pedidos que não fazem muito sentido. Né? Tem um colega, inclusive, que ele faz isso. Ele dá 1 ponto quem for fazer a prova de fantasia. Até aí, você está numa conduta perigosa. É porque tem gente que gosta do perigo, né? Então, ele faz assim, no dia da prova, quem vier de fantasia ganha 1 ponto extra. Eu já falei para ele, cuidado. É uma situação delicada, porque algum aluno pode achar e se sentir prejudicado, não está ganhando aquele ponto. Faz parte da dinâmica da instituição ter fantasia. Né? Tem colegas que vão além, tem que ser uma fantasia ridícula. Eu fico pensando, deve ser herdeiro, não precisa do cargo. Né? Herdeiro. Está aqui por esporte, fez a fortuna na internet. Não precisa, então eu vou criar problema. Gente, isso pode ser considerado, repito, depende, mas esse é um depende assim, já levantando a bandeira vermelha. Né? Porque não faz sentido. É porque eu quero quero envolver esses alunos no ambiente corporativo, muitas corporações têm isso. Tem e são condenadas por assédio. Você quer vivenciar isso aqui no serviço público? Então, gente, se você tiver alguma ideia criativa que vai expor a pessoa, que vai constrangê-la, guarde para você. Não faça teste com seus alunos, não. Vou trabalhar aqui poucos casos, até pelo adiantado da hora, e a gente abrir espaço para as perguntas. Professor em sala faz piada racista, chama o cabelo do aluno de A, B ou C, e aí sempre vem com complemento, né? Eu, racista? Inclusive, minha mulher, meu marido? Né? Sempre vem esse combo. E trata alunos de determinado grupo de forma diferenciada.
E aí entendam, racista, no Brasil, diz muito respeito à população afro-brasileira, né, pessoas pretas, mas não só. Você pode interpretar aí, no racista, as questões de homofobia, porque o STF equiparou homofobia e racismo. Você pode pensar nas questões de xenofobia. Você pode pensar em outros grupos minoritários. Então, professor, para prender a atenção da plateia, não precisa fazer piada ofendendo ninguém. Seja mais criativo. E, principalmente, não saia da impessoalidade. Para você tratar um determinado grupo de forma diferenciada, você precisa ter uma justificativa. Então, aquele grupo precisa de atenção especial por alguma condição, tudo bem. Aquele grupo teve um desempenho diferenciado e você vai dar a eles uma atribuição de liderança, tudo bem. Agora, o que você não pode é, por conta de algo que está externo aos problemas afeitos à sala de aula, né, se colocar nessa posição. E aí, aqui é crime, além de assédio moral. Inclusive, o estudante deve procurar e fazer um BO. Nossa, Andresa, que é isso? Aqui no YouTube, dizendo para o aluno fazer BO, sim. Os servidores têm que entender que é necessário, nós, como agentes públicos, não incorrermos em nenhuma prática racista. Chamar aluno de A, B ou C, do bicho tal e qual, fazer observação sobre o cabelo de A, B ou C, é, sim, crime, e ser piada só piora. Né? E a gente que é da corregedoria até prefere que tenha BO. Vou ser franca com vocês, porque aí já anda o criminal com o assédio junto. Agora, eu, estudante, eu me senti assediado. Eu senti, mas não tem nenhum elemento, aí a gente não tem propriamente configurado um assédio. E essa é uma questão que é delicada. O assédio, especialmente o moral, e está feita essas políticas discriminatórias, diferentemente do sexual, que a Daniela vai falar daqui a pouco, o sexual ele é mais claro, porque é mais fácil para a gente entender o que é uma conduta que tem uma natureza sexual da que não tem. É um outro campo de relação. Então, para a gente saber que aquela conduta tem um caráter sexual, é mais simples. Mas, no caso especificamente do assédio moral, às vezes fica numa área nebulosa. E é importante, dentro da denúncia, seja pelo Fala BR, né, seja através desse BO, que depois vai ser levado à instituição, esse aluno que foi ofendido, ou esse grupo foi ofendido, traga o máximo de elementos para a gente poder realmente fazer uma investigação. Porque, lembrem-se, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Se for um caso muito grave, que envolve polícia, né, algo que realmente seja criminoso, a instituição hoje tem ferramentas, nem precisa ter aberto o PAD, a partir do artigo 45 da 9784, de fazer o afastamento preventivo, em sede de IPS, de investigação preliminar sumária. É uma medida excepcional, precisa ser muito bem justificada, para a gente não cair no abuso de autoridade, mas, muitas vezes, é necessária para manter aquele meio ambiente do trabalho equilibrado. Agora, se você faz a denúncia, especialmente anônima, e você espera que essa denúncia seja suficiente, dissente, colega TAI, colega professor, você está muito enganado. Nós, sim, aceitamos a denúncia anônima. Ela é um importante meio, apesar de ser frágil. O ideal é que se tenha documentos para poder instruir, mas, se não for possível essa instrução, elementos na qual você possa identificar aqueles sujeitos participantes. Vai ser feita uma investigação, esse tem sido o modus operandi da CGU, e vai ser aberto o PAD. E, lá no PAD, se nem é um aluno daquela turma que for convidado pela comissão processante, for lá dizer, na frente do acusado, não necessariamente de frente para ele, até porque a gente tem toda uma política de acolhimento, é possível desligar a câmera daquele suposto agressor,
É possível ser feita um PAD online, que a gente tem usado muito para poder fazer a separação, ou, dependendo do caso, se for um caso muito grave, de natureza sexual, só o advogado está presente. Mas, repito, tudo isso precisa ser justificado, porque a pessoa também tem o direito de saber por que ela está sendo acusada. Então, a comissão vai tentar equilibrar dentro daqueles pedidos, mas, se aquele aluno não corrobora, o processo é arquivado. E não é arquivado porque a corregedoria não se importa. Ele não é arquivado porque a Universidade Federal de Juiz de Fora não se importa. Ele é arquivado porque não tem materialidade. Então, as denúncias anônimas, elas precisam, primeiro, para se tornarem investigações, terem elementos. Não quero dizer o nome da pessoa, nem o meu, mas aí eu vou dizer que é no departamento tal, que é a matéria tal, que foi o semestre tal, que foi a turma X, que foi a turma Y. Você precisa dar elementos para a investigação. E, claro, isso vai dar muito trabalho para o investigador. Daí a necessidade das instituições fortalecerem as corregedorias. Você precisa de um investigador realmente que tenha uma pulsão, né? Eu tive um colega que recebeu uma denúncia anônima de uma professora que estava doente para dar aula, mas para fazer tatuagem, não. E ela tinha um estúdio de tatuagem. Professora e tatuadora. Só que a doença que ela tinha, segundo ela, era só para a sala de aula. Para tatuagem, não. Na perícia, ela ficou afastada de todas as atividades. Se é toda atividade, a tatuagem também não é uma atividade? A instituição recebeu uma denúncia anônima, e a denúncia anônima, claro, não queria enfrentar diretamente, não queria se expor, mas colocou a professora da matéria tal, do semestre tal, que dá aula no dia tal, que tem um endereço no Instagram tal, ou seja, contou a história toda, só não falou o nome dela. O que é que o investigador fez? Mas isso é uma exceção. Ele entrou no Instagram e marcou uma tatuagem no horário da aula. Um colega nosso, muito figura. Chegou lá e disse: marquei aqui com fulana. Oi, tudo bem? Vamos fazer tatuagem? Vamos. Então, eu estou com um papel aqui, você pode dar uma ciência? Porque eu sou investigador do seu caso. O quê? Vou chamar meu marido. Ele teve que sair correndo de lá. Porque o marido era grandalhão, sério mesmo, coisas do Rio de Janeiro. Mas o fato é que esse meu amigo não levou um tiro, graças a Deus, e conseguiu, com esse elemento, abrir um PAD. E ele tinha a própria configuração daquela documentação. Ela não negou na defesa. Ela disse que tatuar era terapêutico. É terapêutico. Então, como ela estava afastada, ela precisava daquela terapia dentro do horário da aula. Da aula não é terapêutico, não. Né? Então, percebam que você não vai ter sempre esse ímpeto. Não dá para exigir isso de um servidor público, que faça um flagrante nesse. Né? É uma exceção. Até porque a gente não é polícia. A gente não tem esses requisitos. Né? Mas você precisa dar, se não o nome, aquele caminho. E, no PAD, aqueles alunos que vão ser chamados, e a gente tem como fazer isso a partir dos registros acadêmicos, né? Nesse caso, não se aplica a LGPD, porque tem um bem maior, né? Que é da rigidez da instituição pública, que vão ser chamados, eles não precisam confirmar. Se, na hora, todos eles dizem que não sabem, não fez, arquivado. Então, é muito importante, quem estiver pensando em denunciar, e muitas vezes DCE, grêmios, até mesmo sindicato, esquecem que, no processo específico de assédio moral, que só é caso especificamente de demissão, se for configurado enquanto assédio, você precisa da confirmação dessas provas. Se forem provas documentais, ótimo. Né? Você não precisa fazer oitivas. Mas, se forem questões factuais, é necessário ter essa confirmação. Né? Aqui é um caso que tem acontecido muito nos últimos tempos, mas muito mesmo. Esse caso eu recebo muito de gestor. Eu tenho um professor que não dá disciplina e que fica falando mal de Lula na sala.
ou fala mal de Bolsonaro, ou fala mal do governador tal, ou fala mal... O professor pode fazer uma opinião política? Pode, está dentro da sua liberdade de cátedra. Está dentro da sua possibilidade de discutir. Agora, é a sala de aula o espaço para falar mal de político? Não. Ele tem que dar o programa, gente. E tem alguns que vão além. Eles vão falar mal do reitor. Não tem nada pior do que um ex-amigo, né? Lembram de Superman e Lex Luthor? Eram amigos que... Porque você conhece, né? Por isso que Maquiavel fala, abrace seu inimigo. Você tem que manter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Saber de onde vem. Né? Então, é algo muito complicado. A gente está incorrendo em algumas situações que o coordenador deve chamar essa atenção. Mas como? Vai chegar, fulano, que palhaçada é essa? Você está falando do reitor. No corredor, é assim que tem que falar? Não, gente, aí é uma postura sediosa. Os alunos vão falar para o coordenador. Sempre eles falam, gente, aluno fofoqueiro. Todo aluno é, até na pós-graduação, tem grupinho para fazer fofoca de professor. Quem não tinha, na graduação, as fanfics que professor A tinha caso com B? Sempre tem, gente. Assim como a gente, professor, também fala. Agora, a questão é que, quando você faz determinados comentários que são respeitosos dentro de um grupo, é uma coisa. Outra coisa é que você vai além. Então, o que o coordenador tem que fazer numa reunião de colegiado? Não precisa citar o professor. Mas até pode. Chegou ao ouvido da coordenação, essa prática. Vamos ter cuidado para a gente não incorrer, né? E se afastar das nossas obrigações. Ou seja, dar aquela primeira chance. A gente tem que tentar negociar dentro do possível para fazer. Né? Ou pior, quando o professor vai pregar. Né? Vai pregar. Tem um professor em uma instituição que ele realmente acredita que existe um plano gaysista abortista de dominar o mundo. E ele começa as aulas dizendo para os alunos que existe um pacto satânico das lideranças, que já está infiltrado na instituição, né? E que, a partir desse pacto, a partir do sangue das crianças abortadas... A gente, é uma coisa assim, muito, sabe? Aquele filme do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados. Alguém já assistiu, com Tom Cruise e Nicole Kidman? É uma grande conspiração mundial, e tem a célula aqui, provavelmente tem um ritual satânico, esse ritual que fez o reitor ganhar a eleição, não foi qualidade da base dele, né, foi uma coisa espiritual, com certeza. Eu não estou desconsiderando as interpretações metafísicas, não. Estou dizendo que, você chegar numa sala de aula para dizer isso para os alunos e começar a questionar, tem que estar disposto a debater. Aborto é um tema que é muito questionável. Até porque aborto no Brasil é uma coisa muito estranha. É um direito e crime. Já pararam para pensar nisso? Aborto no Brasil é crime e direito? Ao mesmo tempo, se a mulher foi estuprada, é direito. Se a mulher corre risco de morrer, é direito, desde 1940. Se o bebê ele é anacéfalo, é direito. Agora, em outras hipóteses, no Brasil, é crime. E essa não é uma escolha de Andresa, isso é uma escolha pública. Ah, mas eu não vou abortar meu filho. Sim, é um direito da mulher essa escolha, não é uma obrigação. Não é porque é direito que é uma obrigação. E aí o professor, dentro de uma discussão tão questionável, e no Brasil tão confusa de ser direito e crime ao mesmo tempo, vai trazer isso para a sala de aula numa matéria, sei lá, matemática, meteorologia. Será que esse professor tem a habilidade técnica? Quais são os referenciais teóricos? Leu quem? Está discutindo o quê? Né? Então, muito cuidado com determinadas posturas. Aqui, só para correr para a gente fechar, tá? Prometo que... Onde acontece o assédio moral? Dentro da instituição da Universidade Federal de Juiz de Fora, inclusive no ambiente online. Então, professor, se você estiver numa aula online, numa palestra online, com a aba dos X-vídeos abertas, e sim, baseada em fatos reais, né, Daniela? Você erra e gera para a turma o pornozão no meio da sua aula,
você vai cair num caso. Aí não é nem só assédio moral. Você não cai só no assédio sexual. Você também cai no moral. É ofensivo. É humilhante. É escandaloso. Uma aluna está lá, no meio de um exercício, sei lá, cálculo diferencial. Eu não sei a menor diferença, tá, gente? Escuto os amigos falando, acho bonito, aí repito. Porque no Cefet a gente tem muito essa história de cálculo. Para vocês terem ideia, o pessoal de administração faz cálculo 1 e 2. Nem toda instituição de administração tem cálculo 1 e 2. Né? Mas, enfim, um cálculo desses da vida, né, que você faz e você vai ver isso, é uma situação humilhante, é escandalosa. Né? Agora, lembrando, e fora? Fora, se tiver uma relação com a turma. Então, o professor que gosta de ir para churrasco e chopada, você ainda está sendo professor lá, tá? Não esquece. Ah, mas eu gosto de viver perigosamente. Ali você ainda é professor. Ah, e minha vida privada? Se você tivesse na iniciativa privada, era uma lógica. Você assinou no termo de posse esse compromisso. Então, você abriu mão de alguns direitos que você não precisaria abrir se estivesse na privada. Porque você é Estado. Isso não quer dizer que a gente vai ficar numa regulação de comportamento de A, B e C. Não é isso. Mas é uma questão de bom senso. Especialmente para os professores que gostam de mais perigo ainda, que se envolve com um aluno menor de idade. Aí deixa para a Daniela comentar. E aqui algumas questões que são importantes, especialmente quanto a assédio. Aqui eu coloquei a 8.112. Depois dá uma olhada, gente. Artigo 116 e 17. Isso aí são obrigações de todos os servidores federais. Algumas, ainda tem mais. Né? Por isso que no chá de revelação a gente vê que nem sempre foi um bom negócio, mas estamos aqui, né? E aqui alguns enquadramentos. Se você procurar no 8.112, não tem o nome assédio moral nem assédio sexual. Apesar de hoje ter uma legislação própria, a Daniela vai falar já sobre isso, mas não tem propriamente. Então, a gente enquadra isso em se valer do cargo, aquele professor que pega o WhatsApp da aluna bonitinha no grupo do WhatsApp da turma, quando tem a ferramenta Teams, que é institucional, gosta de perigo. Chama a menina para sair, gosta mais de perigo ainda. Ela diz não e ele diz que, se ela não quiser ter problema com a matéria X, ela precisa comer uma pizza com ele. Incontinência pública e conduta escandalosa, que são essas situações mais gritantes. Ofensivas, condutas que são inaceitáveis. Né? E quando a gente vai para a porrada, baixaria mesmo que ofensa física. E acontece. A gente pensa que não, mas acontece. Então, gente, assédio moral no âmbito da administração pública, quando configurado, a pena é demissão. A autoridade não pode se eximir de aplicar a pena de demissão, mas, para ser configurado, precisa ter provas robustas. E, por isso, quem denuncia, ainda que seja de forma anônima, em um momento posterior, que não vai poder ter acesso ao processo, que for chamado, seja porque é aluno daquele abaixo-assinado que denunciou o professor, precisa corroborar com aquela denúncia. É necessário que as pessoas se coloquem. E, claro, isso não invalida as questões penais, nem as questões cíveis. E é muito importante que a gente possa ter, nas instituições de ensino de todo o Brasil, né, especialmente aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma instituição bonita, acolhedora, né, um ambiente livre de assédio, em todas essas relações. Por isso, gente, nunca é demais falar que respeito é fundamental e lembrar desse pacto que fizemos do serviço público de cumprir a legislação, concordemos ou não. Ok? Muito obrigada. Antes de entrar na apresentação da Daniela, quem quiser anotar, ela deixou o contato dela ali na
na apresentação, tá? Instagram, LinkedIn, e-mail.